sempre falo, todas as vezes que eu vou falar de Jesus, dá um nervosismo. Mas a gente vai falar, irmãos, aquilo que o Espírito de Deus colocou no nosso coração. Aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia no tema proposto pelo nosso pastor. Onde é, irmãos? João, capítulo 9. Glória a Deus. João, capítulo 9, que fala sobre o cego de nascença. É Já forte. gostou, né? Alguns Glória a Deus. pregadores, pregadora, né? E o Espírito de Deus, irmãos, ele sempre vai falar algo novo, Glória a Deus. Aleluia. Glória. algo diferente para cada um de nós nessa noite. Eu vou começar pelo primeiro versículo, a qual está falando, né, sobre o cego. O primeiro versículo diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Meus amados irmãos, é uma indagação aqui dos discípulos de Jesus, a qual um dos seus discípulos, não sabemos qual, mas um dos tais falou com Jesus, né, vendo ali aquela situação daquele homem cego, e perguntou a Jesus, qual era a causa, por que ele estava daquele jeito, qual era a causa daquela situação que aquele cego estava passando naquele momento. E Jesus fala, irmãos, que nem ele e nem os seus pais tinham pecado para que nascesse daquela forma. Sabemos que a história judaica fala que havia ali, se algum coxo, cego, manco, aleijado, se os pais tivessem pecado, a história fala, irmãos, que os filhos nasciam desta forma, e assim subsequente até a quarta geração. E então dá ideia aos discípulos que este homem, este cego, estava nesta situação por conta do pecado. Então ele pergunta a Jesus por que ele estava naquela situação. E Jesus, muito claro, irmão, Jesus responde a ele dizendo no versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem dele as obras de Deus. Ou seja, Glória. nem tudo, né, quanto há, é consequência ali do pecado, mas sim algo para que o Senhor venha demonstrar o seu poder e sua autoridade. E é tão sério, irmãos, que no livro ali de Levítico, abra sua Bíblia, Levítico, capítulo de número 21, fala sobre essas pessoas a qual ela não podia oferecer sacrifício, Levítico 21, 18. Diz assim: pois nenhum homem em que se houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiados compridos,
O versículo 21 diz assim: nem o homem da semente de Arão, o sacerdote em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, irmão, este homem estava ali condenado ao estado de miséria. Ele não poderia fazer nada, para o nosso Deus, e era taxado, das ruas. Pessoas ali consideravam aquele homem ali como uma escória, da sociedade. E este homem, irmão, também sofria, pois ele estava cego, certamente estava ali a mendigar, certamente estava em estado de miséria. Mas quando, irmão, Jesus olha para aquele homem, Jesus olha de uma maneira diferente. Aleluia. Quantos passaram ali e olhavam para aquele homem e não davam nada por aquele homem, não dava nada, dizia que aquilo ali ia morrer como os demais, ia morrer como os outros. Mas quando Jesus entra em cena, ele muda a história. Jesus, irmãos, quando entra em cena, ele muda o cativeiro. O cativeiro deste homem era morte. O cativeiro deste homem era permanecer dessa mesma forma, dessa mesma história, e assim, por diante. Mas quando Jesus chega, Jesus faz uma transformação espiritual e uma transformação física deste homem. E a Bíblia nos diz, irmãos, no versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus falando. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Veja, irmãos, que agora, depois que Jesus ali olha para aquele cego, e veja que não há um diálogo, com esse cego, porque com Bartimeu ele chama e pergunta a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Mas com esse cego já foi diferente. Foi o próprio Jesus, irmãos, que queria mudar a história daquele homem. Bartimeu pediu: eu quero ver, eu quero ter vista. Mas esse cego já foi diferente. Esse cego, o próprio Eterno decidiu abençoar aquele homem. E não é diferente na minha e na tua vida. Quando Deus vai cantando aqui, está com a mão estendida, aleluia, sobre a minha e a tua vida, não há, aleluia, borracha do inferno que apague a história que Deus irá escrever na tua vida nesta noite. O Senhor nesta noite está falando por meio desta palavra, dizendo: eu sou aquilo que você precisa, aleluia. Eu mudo a tua história de uma maneira extraordinária. Então não adianta o diabo tentar entrar, tentar perturbar, tentar abalar, porque quando o Senhor decide fazer, está decidido, é ponto final. E o Senhor decidiu abençoar este homem. Este homem não tinha nenhum poder aquisitivo, não tinha nenhum poder assim de sociedade influente. Mas quando, irmão, Jesus olha para aquele homem, eu me lembro em Gênesis capítulo, aleluia, primeiro, eu lembro que a Bíblia diz que Jesus, façamos Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando a Bíblia nos diz façamos, é mais de um, está no plural. Então foi dois, foi três, fazendo o homem e dizendo: aqui está, aleluia, a identidade do homem, aqui está a minha característica desse homem. E quando Jesus olha para aquele homem e vê aquele homem cego, Jesus precisa fazer alguma coisa. Glória! E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele cospe na terra. O cuspir, aleluia, traz uma mistura entre a divindade
Senhor, como não? Foi, o Senhor fez uma mistura ali da sua saliva e na terra. E a Bíblia diz que quando ele pega ali, ele coloca nos olhos daquele homem. Colocando, ele unta os olhos do cego. E o que é untar? A Bíblia nos diz que untar, irmãos, é aplicar óleo ou gordura em algo. Ou seja, o Senhor estava ungindo os olhos daquele homem. Aleluia. O Senhor estava tirando as escamas daquele homem. O Senhor estava fazendo algo transformador na vida daquele homem. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, sobre, o óleo, a qual se ele untou, uma forma de limpar os olhos daquele homem. No livro de Isaías 61, versículo 1, 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, ungiu-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de pisando aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a assolar todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se dê ornamento por cinza, o óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O óleo, irmão, de gozo, aleluia, foi misturado ali e colocado no olho daquele cego. O Senhor faz, irmãos, tudo perfeito. E a Bíblia nos diz, Glória. no versículo 7, diz assim, que disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, pois foi e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Sabemos que as pessoas que têm uma deficiência visual, ela tem uma sensibilidade muito grande na audição. E quando, irmãos, perceba aqui no texto, alguém vai perguntar ao cego, você viu ele? Quem foi que fez isso? Ele diz, um homem chamado Jesus. Glória. Mas ele não viu um homem chamado Jesus. Aleluia. Ele ouviu, aleluia, alguém dizer que Jesus estava curando ele. Aleluia. Ele ouviu alguém dizer que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou nos seus olhos. Ele ouviu, e quando, no versículo 10, ele diz assim, dizia-lhe, pois, como este te abriu os olhos? E ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. O problema, irmão, é agora, porque havia pessoas ali que estavam querendo pegar Jesus de alguma forma, e Jesus cura este homem no dia de sábado. E aqui a Bíblia diz que quando
este homem sai, se lava, volta vendo, está ali os fariseus, está ali pessoas ali que não acreditavam no mestre, está ali outras pessoas que duvidam do mestre, está ali outras pessoas que ficam de longe só olhando o que iria acontecer. Tem pessoas que ficam de longe, mas não querem se aproximar do mestre. Aleluia. Tem pessoas que ficam duvidando, achando que Jesus não vai fazer nada na minha tua vida. Mas o Senhor está trabalhando ao meu e ao teu benefício. No versículo, deixa eu voltar um pouco. Ele era cego de nascença. Ele só tinha o globo ocular, né? Dos olhos. Mas ele não tinha o que nós temos, a visão física. E a Bíblia diz que quando, irmãos, Jesus faz o milagre, Jesus sai restaurando a sua visão. Jesus vai fazendo e colocando aquilo que estava faltando no olho daquele homem. Quando Jesus, irmãos, coloca o lodo nos olhos daquele homem e unta, Jesus está restaurando as pupilas, as pálpebras, as córneas, a retina e tudo quanto há no globo do olho. A mira, né? Os olhos. Jesus, irmãos, faz algo extraordinário na vida daquele homem. E os fariseus, irmãos, ficam sem entender porque nenhum dos profetas havia, aleluia, curado alguém de cegueira. E eles ficam sem saber o que fazer. No versículo 16 diz assim: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E dizia a outros: veja que há 3 classes de pessoas aqui. Os fariseus diziam que o Senhor não era de Deus. Outro dizia: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Outra classe de pessoas. E qual é a última classe de pessoas, irmãos? Aquele que não acreditava. No versículo 18 diz assim: os judeus, porém, não creram que ele tivera sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E veja, irmãos, que agora ele chama os pais daquele homem, mas dentro dos pais daquele homem, aleluia, o povo acredita. Aleluia, glória a Deus. Nem com os pais daquele homem esse povo acredita que Jesus fez o milagre, porque não só havia só o Tomé que andava com o mestre, mas havia muitos Tomé. Aleluia. Que nem se visse acreditava. Tomé pelo menos viu, creu. Esse daqui, irmãos, poderia ter visto, ver o milagre, mas não acreditava, porque a dureza do coração deste homem era muito grande. E no versículo 21 diz assim: como agora vê, não sabemos os que lhe têm aberto os olhos, não sabemos, tem dado de perguntar a ele mesmo, e ele fará por si mesmo. Veja que agora os pais querem comer, se saem. Diz assim: ele tem dado suficiente para falar. Pergunta a ele, eu não tenho nada a ver com isso. A pressão, né, foi tão grande nos pais ali daquele cego, daquele homem, que os pais se saíram, diziam assim: olha, eu não tenho nada a ver. Resolve com ele. Eu não tenho nada a ver. Pergunta a ele.
ele tem idade suficiente para dizer o que tinha acontecido. E no versículo 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse se ele é o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade e perguntai a ele mesmo. Aleluia. Que coisa, né, irmãos? Os judeus ali, os fariseus, dominavam tanto que até ocultavam a verdade. Ocultavam de uma forma que expulsaria, né, pessoas da sinagoga se confessassem que ele ali era o Cristo, que ele ali era o Messias. E agora vem a segunda parte, que é agora quando ele encontra-se, né, com o mestre. No versículo 34, diz assim: Responderam ele e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e expulsar-lo. Jesus ouviu o que tinha expulsado. Encontrando, disse: Crês no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Mas por que, irmãos, a Bíblia diz que ele creu e o adorou? Porque ele ouviu a voz do Mestre. Aleluia. Ele conheceu a voz do Mestre. Glória a Deus. Isso, irmão, temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Mestre. Aleluia. Quando ele não via, ele não sabia quem era Jesus. Mas quando ele ouviu alguém falar de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, ele guardou aquelas palavras. Aleluia. Jesus pergunta a ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. O encontro ali de Jesus com aquele homem. Meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa: temos que ter os nossos olhos abertos, ungido, cingido, para que vemos coisa e aquilo que nós vemos não podemos nos abalar. Aleluia. Porque este homem, irmãos, depois que ele foi ali curado, né, da sua enfermidade, pessoas ali eram para estarem felizes com esta vitória, mas não estavam procurando algo para dizer que não estava acreditando, para dizer que aquilo ali estava fora do contexto, mentira, fora do padrão, em dizer também que era sábado e não poderia curar. Aleluia. Alguém pode até não ficar triste com a tua vitória, mas não desanima, porque o Senhor decidiu fazer. Aleluia. E quando Ele está com a mão estendida sobre a minha e a tua vida, não há quem possa fazê-lo voltar atrás. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesta noite, a palavra que eu vou concluir dizendo para mim e para a tua vida: vamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Porque quando abrimos os nossos ouvidos, sabemos que o Senhor, aleluia, fez um milagre na nossa vida. Aleluia. Ele não via nada, mas o Senhor fez aquilo que ele não poderia fazer. Glória a Deus. Cego de nascença não via nada, a escuridão era muito forte na vida daquele homem. Mas o Senhor, irmãos, abriu a sua visão
e fez com que ele visse as grandezas, visse as cores, né? Visse até mesmo o Senhor. Que privilégio! Cego de nascença, e uma das primeiras visões que ele vê é o Senhor na sua frente. Glória a Deus. Dizendo: eu sou aquele que te curou. É forte. Eu sou aquele que resolveu o teu problema. Eu sou aquele que te resgatou. Aleluia. Eu sou aquele que fez um milagre na tua